Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar o vídeo agora com vocês das aplicações da lei de Newton 1. Então o tema da nossa aula hoje seria aplicações das leis de Newton 1. O que a gente entende por aplicações das leis de Newton? É como elas se relacionam. Antes de mais nada, eu já fiz o vídeo 1 de introdução e agora eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando pensa nas leis de Newton, algumas grandezas que nós temos que envolvem uma grande quantidade de coisas. Por exemplo, tá? O que eu tenho que entender das leis de Newton? Elas são, na verdade, aplicáveis são só 3 leis, tá bom? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu preciso te explicar, que na verdade nós vamos trabalhar bastante, que eu já tinha falado antes, mas eu vou retomar mais uma vez. É o que nós chamamos de peso. Dá uma olhada aqui do lado, eu já fiz os desenhos para andar mais rápido o nosso vídeo. Eu tenho esse corpinho aqui, ó, que eu desenhei de verde, e ele tem uma massa M. Sobre esse corpinho, age uma força que nós chamamos de peso. Aqui, ó, bem no cantinho. O que é o peso? O peso é a interação da massa do corpo pela gravidade, ó, tá aqui bem no cantão. Mas olha só, o que é, então, peso? Pela definição de Newton, peso é massa vezes a gravidade. Só que no caso, a gravidade no planeta Terra, já expliquei isso antes, no planeta Terra, na escola, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Na vida real, ela vale 9,8. Mas isso não faz muita diferença para nós agora no ensino médio. E aí eu preciso lembrar o seguinte. Se eu olhar para esse corpo, as forças que ele tem estão na vertical. Então, se o meu corpo está em equilíbrio vertical, tá? Olha aqui, eu vou completar aqui, ó. Se meu corpo está em equilíbrio vertical, a tração é igual ao peso. Esse T é o T de tração. Então, meu corpo não sobe e nem desce. Então, a tração vai ser igual ao peso. Entretanto, se isso acontece, esse corpo está em equilíbrio. Ele pode estar parado. Quais as condições para que isso aconteça, né? O que é essa condição de equilíbrio? Tá? Então vamos aqui, ó. Vou fazer bem aqui em cima. Equilíbrio. A força resultante é igual a zero. Significa que o corpo está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Eu preciso pensar em situações nas quais a força resultante não dá zero. Eu fiz 2 desenhos aqui, tá? De um elevador. Olha que bonitinho que eu fiz o elevador. Entretanto, vamos estudar os casos separados. Quando o meu elevador sobe e quando o meu elevador desce. Então aqui, ó, meu elevador sobe, ó, ou meu elevador desce. Não existe uma ordem. Eu vou fazer pelo elevador que sobe primeiro, só por uma questão de que está à esquerda mesmo. Então vamos lá. Quando o meu elevador sobe, olha aqui, ó, a tração é maior do que o peso. Então, se eu fosse representar isso aqui, ó, tá vendo o meu vetor peso? Eu vou colocar ele até menorzinho aqui, ó. O meu vetor peso vai ser bem pequenininho. Por que ele vai ser pequeno? Porque a tração é maior. Então, a tração é maior do que o peso. Olha o tamanhão do meu vetor tração. Se a tração é maior do que o peso,
na soma das resultantes não vai dar zero, porque eu tenho uma diferença. Então, a força resultante não dá zero. Olha aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Só que como ele sobe, tração menos o peso é a massa desse corpinho vezes aceleração. Eu só coloquei m. Tudo bem? Bom, então quando ele desce, ó, ele está subindo, tração menos peso, porque a tração é maior, tá? Ele está sendo puxado. Então a força de tração é maior do que o peso dele. Agora vamos ver aqui do lado quando ele desce. Quando o meu corpinho desce, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu vou diminuir a tração, eu vou colocar uma tração pequenininha. Essa é a tração. E o meu peso? O meu peso é maior. Então vamos representar isso em uma escala. Aqui, ó. Esse é o meu peso, P. Então, o peso maior do que a tração. Se o peso é maior do que a tração, é P menos T. Tá certo? Porque se imagina um bloquinho, se eu corto esse bloquinho aqui, ó, se eu cortar essa linha, ele vai cair. Não é isso? Então, nesse caso, a própria aceleração da gravidade está fazendo ele descer. Então, eu tenho tração menos peso, é a massa desse corpinho aqui, que tem uma massa m, vezes a aceleração. Lembrando que essa aceleração é a aceleração que aparece no movimento retilíneo uniformemente variado, que eu já expliquei no vídeo número 1. Tudo bem? Eu vou diminuir a relação de espaço na tela. Vamos ajustar isso aqui. Aqui. E vamos lá. Eu queria explicar para vocês uma relação que tem entre os bloquinhos. Vamos dar uma olhada nesse sistema aqui, ó. Primeiro, eu vou ampliar, depois eu vou explicar cada uma dessas coisas que estão aqui. Eu vou ampliar esse desenho e vou puxar para cá. Espera um pouquinho. Aí, aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho um bloquinho A, que está apoiado sobre essa superfície. Bom, vamos lá. O meu bloquinho A, que está apoiado sobre essa superfície, aqui, ó. O meu bloquinho A, ele está sendo puxado por essa corda. Então, sobre ele está acontecendo uma tração. Mas antes disso, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. Se o bloquinho A tem massa, ele vai ter um peso. Tá vendo? E agora, se ele tem um peso, existe uma força que sustenta ele, que está aqui indo para cima, chamada normal. Então, mas existe, ele está sendo tracionado. Então aqui existe uma tração. Agora olha só, quem está puxando todo mundo? Não é o bloco B, é o peso do bloco B. O bloco B tem um peso que puxa todo mundo para baixo. Ó. Então, eu tenho o peso do bloco B. Só que todo esse sistema, como a resultante não dá zero, esse sistema tem o que nós chamamos de aceleração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rever isso aí com calma. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é o seguinte, ó. Quando eu tenho um sistema como esse, ó, vamos lá.
nós precisamos. Olha aqui as regras aqui na lateral. Vou passar fazer uma nuvenzinha laranja. Nós temos que observar os corpos individualmente. Então você tem que olhar para cada um deles. Não existe uma regra. Primeiro um, segundo o outro. Você tem que olhar para os dois. Depois, no número 2, representar os vetores. Você tem que entender as forças que agem sobre ele. E aí, depois que você representar os vetores e observar os corpos individualmente, você tem que entender que você tem que igualar as equações dos blocos. O que é igualar as equações dos blocos? Quando você consegue entender as forças que agem sobre os blocos, você tem que ver e equacionar isso. E aí, ao fazer as contas, você vai ver se a resultante não der zero, eu tenho um processo acelerado. Se a resultante der zero, significa que o sistema está parado. Tudo bem? Então, a situação número 1, que é observar os corpos individualmente, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um zoom bem aqui e vou explicar para vocês, tá bom? Então acompanhe a tela. Eu vou dar um zoom na tela agora para ficar melhor para você visualizar e para que eu consiga escrever todos os detalhes. Embora que para o vídeo ficar curto, eu já coloquei um monte de detalhes neles. Repara aqui, ó. Repara no meu corpinho A. O meu corpinho A, ele tem o que nós chamamos de normal, que eu já coloquei ali, e nós temos o peso aqui, ó. Então eu tenho normal aqui, e eu tenho o peso aqui. Tudo bem? E agora, quem puxa ele? A tração. Porque na horizontal, ó, ele tem uma força agindo sobre ele e também tem forças na vertical. Como esse corpo está apoiado, ó, ele não vai nem subir e nem vai descer. Então ele está em equilíbrio vertical. Entretanto, o corpinho A não está em equilíbrio horizontal, porque eu tenho essa tração aqui, ó, que está até marcado em verde, tá bom? Então, a equação do bloquinho A é o seguinte. O que é que Newton diz? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a tração do bloquinho A, aqui, ó, todo esse sistema pode ser representado como tração é a massa do corpinho A vezes aceleração. Eu vou colocar maiúsculo para você não se confundir. Então, essa situação aqui, que eu vou grifar ela para vocês com um amarelo bem clarinho, ó, essa situação aqui foi representada por essa equação. Tração é igual a massa de A vezes aceleração. Pronto. Agora vamos chegar na segunda situação. Olha para o bloquinho B. O bloquinho B está aqui, ó. Eu vou agora explicar para vocês isso aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. No bloquinho B, a gente tem o seguinte. Eu tenho a tração e o peso do bloquinho B. O que acontece aqui, né? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma tração menor do que o peso do B. Tá? Então vamos lá, vamos deixar esse vetorzão B bem grandão. Por quê? O corpinho B que eu estou pintando agora, aqui, ó, o que acontece? Eu já tenho um sistema. Ele está descendo. Então, o sistema do B, que eu vou fazer a nuvenzinha amarela nele agora, ó, foi representada aqui. O que é que eu falei para vocês? Peso do B menos a tração é a massa de B vezes a aceleração. Bom, então olha lá. O que eu fiz primeiro? Eu observei os corpos
individualmente. Chamei a equação aqui de equação 1. Chamei aqui de equação 2, ó. Aqui que eu falo é aqui, ó. Equação 1 e aqui equação 2. Eu tenho equação 1 e equação 2. Bom, e qual o terceiro passo? Então, eu olhei os corpos individualmente, identifiquei os vetores que agem sobre esse bloco, e agora o que é que nós fizemos? Eu escrevi as equações que acontecem sobre eles. Se o meu sistema está ligado por um cabo, significa que existe alguma coisa que tem em comum entre eles. O que tem em comum entre eles é a tração. Observa que na equação 1, aqui embaixo, ó, eu tenho T é igual a M vezes A. E a equação 2, eu tenho peso de B menos tração é a massa de B vezes A. Olha o que eu fiz aqui. Eu montei uma equação, um sistema matemático. Eu vou diminuir ele, que ele ficou grande demais, mas eu vou dar uma diminuída nele e vou explicar para vocês aqui. O que eu montei aqui foi um sistema. Como assim? Ó. Dá uma olhada. Aqueles sistemas de matemática. Eu vou pôr para baixo agora um pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui eu chamei de equação 1 e aqui eu chamei de equação 2. Professor, eu poderia ter colocado a equação 1 em cima e a equação 2 embaixo? Poderia, não tem problema. Quando a gente resolve sistemas, o que a gente tem aqui é o que a gente explica lá no ensino fundamental, que nós chamamos isso aqui de sistemas de equações do primeiro grau. Nós temos um sistema de equações do primeiro grau. Ó, bem simplesinha. Talvez vocês não estejam tão familiarizados com ela, porque quando você estuda sistemas de matemática do primeiro grau, lá no ensino fundamental, as equações do sistema aparecem assim, ó. 3x mais 2y igual a 7, x menos 6y igual a 12, e aí você faz. Lembra, esse é um modelo de sistemas. O que a gente tem aqui também é um sistema, tá bom? Eu vou provar isso para vocês, é porque eu escrevi o sistema e não coloquei números. E muitas vezes quando a gente não coloca número, vocês acabam se esquecendo de alguns detalhes, tá bom? Eu vou fazer o método algébrico para vocês entenderem como ele acontece. Entretanto, depois eu vou fazer substituições matemáticas. Um pouco mais abaixo, depois dessa linha vermelha, eu fiz a equação. Mas calma, o que é que eu fiz? O meu sistema, a gente pode fazer eliminação por soma. Então, olha, aqui eu tinha tração negativa e aqui eu tinha tração positiva. O que eu fiz? Eu somei. Olha aqui, ó, o sinalzão de mais, ó. Eu somei as minhas equações. Ó, aqui, ó, o sinalzão de mais aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu somei, a tração sumiu. Por que ela some? Porque quando eu somo menos t mais t, vai dar 0. Então sobrou o que na minha equação? Peso do B menos t mais t, vai dar 0, não preciso nem pôr. Massa do B vezes aceleração, somado com a massa do A vezes aceleração, tá bom? Eu tinha esquecido, ó, eu coloquei esse A minúsculo. Eu sempre, o costume acaba fazendo com que você faça coisas, pode deixar vocês confusos. Vamos dar uma olhada aqui. Peso de B mais 0
é o próprio peso do B. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar uma bela ampliada e vamos pensar o seguinte: a massa do B vezes a aceleração, mais a massa do A vezes a aceleração, colocando em evidências, eu vou ter a massa do B somado com a massa do A vezes a aceleração. Pronto. E agora, depois de eu ter cancelado tudo, eu vou fazer as substituições. Eu consigo calcular o peso do B. Vamos lembrar uma coisa: quanto vale o peso do B? O peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Vai ser igual a massa do B mais a massa do A vezes a aceleração. Prestem bem atenção. Nessa equação nós temos duas acelerações. Nós temos a aceleração da gravidade, simbolizado pela letra G, e nós temos a aceleração, simbolizado pela letra A. Pronto. Tudo que a gente tinha, a gente obteve para poder fazer as contas. Agora observe o seguinte, ó. Vocês viram que eu comecei e expliquei tudo para vocês e não dei valor nenhum. Mas vamos olhar aqui, ó, no exemplo que eu dei. Eu tenho aqui, ó, massa de A e a massa de B. Eu não preciso saber mais nada quando eu tenho esses bloquinhos. Somente as massas. Então vamos lá. Agora nós vamos substituir. Eu vou continuar fazendo com vocês aqui, ó. Eu já tinha feito anteriormente para ganhar tempo, mas agora vamos fazer aqui, ó. Eu só preciso lembrar quanto que eram as massas. B é 3 e A é 2. Bora lá. Então vamos lá. Quanto vale a massa de B? 3. Gravidade. 10 é igual a massa de B, que é 3, mais a massa de A, que vai ser 2, vezes a aceleração que eu estou procurando. 30 é igual a 5 vezes o A. O A vai ser igual a 30 dividido por 5. Então, a minha aceleração é de 6 metros por segundo elevados ao quadrado. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou desfazer um pouquinho do zoom, tá? Pronto. Eu já tinha feito isso aqui para vocês para explicar. Tá bom? E aí eu cheguei na aceleração que vale 6, tá bom? Bom, e agora, né? Como calcular a tração? Vamos usar uma das equações. Então, olha só, primeiro que eu fiz aqui, ó, uma chave bem grandona para vocês. Nessa primeira chave, a gente está calculando a aceleração. E na segunda chave, a gente vai calcular a tração. Como é que a gente vai calcular a tração? Muito simples. Nós vamos substituir o valor que nós obtivemos da aceleração nas duas equações. E o valor tem que ser o mesmo. Lembra que a aceleração que nós calculamos deu 6 metros por segundo ao quadrado, que está aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Peguei a equação 2, que eu chamei de equação 2, que está lá em cima. Eu escrevi ela assim, ó. Peso de B menos T é igual a MB vezes A. Então, eu só vou escrever ela de novo, que eu escrevi correndo e ficou feio. Eu não está errado, só vou escrever bonitinho para vocês. Peso de B menos T
é igual a massa do B vezes a aceleração que nós encontramos. Peso de B deu 30 menos T, igual a 3 vezes 6. Eu estou aqui, ó, acompanha comigo. Aí eu fiz 3 vezes 6, que deu 18. Aí o que eu fiz? Ó, esse 30, ele está somando, mas ele está do outro lado. Então vou passar para o outro lado, subtraindo. Porque aqui, ó, é mais 30. Mais 30. Tudo bem? Bom, então ele era mais 30, passou menos 30. Então eu tive menos t igual a 18 menos 30. Menos t igual a menos 12. Aí eu me lembrei daquelas regrinhas de matemática lá do 6º ano. Menos t igual a menos 12. Multipliquei por menos 1 dos dois lados. T foi igual a 12. Nossa, legal. Tração deu 12 na equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a tração igual. Vou calcular a equação 1 e vou ver se dá certo. Vamos lá? Eu vou apagar isso que eu esqueci de vermelho, coisas que ficam correndo. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. T igual a 16 são 12, ou seja, a tração deu 12 nos dois sistemas. Isso significa que eu acertei a questão porque a tração deu igual nos dois sistemas. Não errei o sistema de equação quando eu comparei as duas situações. Lembre-se que eu criei uma equação do A, aqui ó, uma equação do A, que eu chamei de equação 1, ó, vou dar um zoom nela aqui, ó, tá? É que eu chamei de equação 1, e aí eu também tenho a equação que eu chamei de B, ó, essa equação aqui, que eu chamei de B. Então dá uma olhada. Quando eu resolvi o meu sistema, eu acho que eu dei zoom demais, hein? Quando eu resolvi o meu sistema, o que aconteceu? Ó, pronto, agora está no tamanho que dá para todo mundo ver. Montei o meu sistema, cheguei na equação e eu cheguei que A vale 6, a aceleração vale 6 e a tração deu 12 dos dois lados. Agora, você deixa esse aqui para você copiar e calcular. A resolução desse exercício eu farei à parte em um outro vídeo, tá bom? E esse fica sendo o vídeo 2, eu já mandei o vídeo 1 para vocês, e agora esse aí vai ser o vídeo 2, tá bom? Então, olha lá, massa do A vale 5, massa do B vale 10, eu vou ajudar vocês, mas na verdade eu nunca ponho, mas eu sempre esqueço de colocar, mas gravidade é igual 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Para todos os exercícios. Eu vou deixar um minutinho aqui para você copiar. Tá bom?